Bom dia, bom dia. E aí, Viviane, Renata. E aí, Joe. E aí, Wagner. Sejam bem-vindas. Bom dia a todo mundo, pessoal. Como é que vocês estão aí? Hoje a gente tem um tema bem bacana para estar falando. Estão me ouvindo bem? Bom dia, bom dia. Como é que tá o som, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre aplicações tecnológicas voltadas para a área da saúde, né? Show de bola, show de bola. Vai convidando todo mundo. Tem um aviãozinho aí embaixo que você convida pessoas. Então clica nesse aviãozinho aí e sai convidando todo mundo. Hoje nós vamos ter a participação aqui da doutora Maria Angélica, infectologista. Vai estar falando aí sobre como está sendo a aplicação tecnológica na área da saúde. Como que a telemedicina, né, nos tempos que vivemos hoje, tem sido usada para dar o suporte nesse período de pandemia. Nós vamos ver aí que a informática, né, como um todo, a tecnologia tem sido um braço forte nesse tempo para auxiliar esses médicos, esses profissionais da área da saúde. Então ainda dá tempo, vamos convidar todo mundo aí. Você que está presente, participa de alguma turma, não chegou a fazer sua inscrição no CRA, fale o seu primeiro nome e qual turma você participa, por favor. Quero ver quem são as pessoas que estão aqui. Qual é a turma que você participa? Estaremos agora nesse bate-papo bem legal. E eu vou marcar a presença de vocês aí que colocarem o seu nome, tá? Não precisa colocar o nome inteiro, coloca só o primeiro nome, ou o primeiro e segundo nome e sua turma, que a gente já consegue identificar aqui, tá bom? Pessoal, nessa semana agora que vem, segunda-feira, estamos voltando com os encontros presenciais aí, né? Respeitando as medidas de segurança. Todo mundo já recebeu a ligação aí de confirmação do pessoal do CRA, informando sobre o retorno das aulas presenciais. Nós vamos seguir aqui um procedimento, né, de diminuição de alunos. Por exemplo, a sala que suporta 32, nós vamos colocar metade da turma, e se for um caso a gente complementa, vamos fazer um revezamento aí. Tudo vai ser explicado também aqui presencialmente, para tirar todas as dúvidas. Todo mundo vai receber um material, um kit, né, para as nossas aulas. Você vai receber máscara, você vai receber kit de gel. Então, todo mundo vai precisar ter que utilizar sua máscara, né, durante as aulas. E as pessoas que por um acaso estiverem ou esperando a sua semana, porque vai ser feita divisão, né? Então as pessoas que estiverem na fila de espera, no caso, poderão também acompanhar a aula ao vivo. Assim como nós estamos fazendo aqui, vai ser colocado o mesmo link lá no Google Meet, para que você assista a aula de casa, caso você não esteja aqui conosco, né? Então aí não vai deixar ninguém na mão, não vai deixar ninguém de fora. Certo? O pessoal do CRA está entrando em contato aí, fazendo um mutirão para informar todo mundo. Foi liberado, né, esse decreto aí para que as aulas retornem. Então quem está com saudade aí,
vai poder matar a saudade, respeitando os limites, né? Não vai poder estar se abraçando, não vai poder estar, né, próximo, falando, mas estaremos nos vendo. As dúvidas que estiverem pontuais, nós vamos estar aqui perto também para tirar. Eu sei que durante esse tempo que nós estamos aí à distância, né? Nós temos aí alguns problemas por conta, por exemplo, se você tem alguma prática no computador, teve que inverter para o celular, e esse período, e esse processo de separação, né? Esse processo de ter que mudar para o computador, para usar o celular, muitas pessoas sentiram, e é normal, mas a ideia é que a gente mesmo esteja apto à mudança, né? A se adaptar, porque a vida, ela tem isso. Uma hora nós estamos de um jeito, mas temos que estar prontos. Beleza, doutora? A Maria Angélica já está à disposição, já que eu te coloco aqui online, tá bom? Mais 4 minutinhos nós vamos começar aqui, pessoal. Dá tempo ainda para você marcar o aviãozinho e convidar todo mundo. Então, pessoal, esse processo de à distância, de adaptação, nós devemos estar sempre prontos. Não é fácil, tá bom? Eu sei que não é fácil. Você está aqui, de repente muda tudo, as coisas como você faz normalmente, muda, né, de uma hora para outra, mas isso faz parte da vida, a gente tem que estar preparado. Às vezes dói um pouco mais, mas é necessário. E isso nos faz crescer, isso nos faz fortes. E a ideia é que o Sebrae, né, você tem o Sebrae como seu parceiro nisso. Aqui os professores todos estavam se desdobrando para colocar os materiais para vocês antecipados, né? Sempre 4, 5 dias antes da aula, a gente colocando o material aí para vocês antecipado, colocando um vídeo explicativo, um material complementar, para que quando chegasse no dia, você já estivesse aí no ponto só para tirar dúvidas e entrar no conteúdo mais fácil. Então toda a equipe do Sebrae aqui se dispôs para, junto com vocês, nesse processo, né, à distância, estar fazendo o melhor possível para que ninguém fosse prejudicado. Certinho? Então quem está feliz aí, pessoal? Quem já agradeceu pelo dia que começou hoje? Sempre agradeça, sempre tenha um coração grato. Tem muitas pessoas, né, que são amarguradas, são tristes. É claro que tem diversas situações para isso, mas uma vez que eu tenho um coração grato para perceber as coisas que eu tenho, as coisas que Deus faz, muitas vezes que a gente nem percebe, mas Ele está ali fazendo, está cuidando da gente. E a gente esquece de agradecer, muitas vezes isso vai criando camadas e camadas de separação ao ponto de você chegar a um ponto de não ser feliz com aquilo que você tem. E isso gera um problema muito grande. Então seja grato, perceba aquilo que está na sua vida hoje, aquilo que sabe, talvez não valha muito para você. Você não percebeu ainda o valor disso, mas só o simples fato de você estar respirando, só o simples fato do seu coração estar batendo, já é motivo de agradecer. Porque muitas pessoas não estão com essa oportunidade. Tinham muitos sonhos, mas por uma ocasião acabaram vindo a morrer, acabaram vindo a estar num hospital. Hoje você, né, está com saúde, você está com seu coração batendo, podendo respirar, então tenha um coração grato. Você vai perceber que sua vida vai ser mais feliz. Uma vez que eu tenho um coração grato, eu tenho minha vida mais feliz. Eu aprendi isso. Então vou convidar aqui a doutora para participar conosco. Vocês que chegaram agora, bom dia, sejam bem-vindos. Estaremos falando hoje sobre aplicações tecnológicas na área da saúde. Temos aqui a doutora Maria Angélica, infectologista, que vai estar batendo um papo conosco sobre como tem sido, né, a informática, como tem sido a tecnologia como suporte para a área da saúde, falando mais especificamente sobre a telemedicina, que no recurso, né, nesse tempo de pandemia, tem sido muito utilizado. Então, fique atento aí, vou convidar a doutora Maria. Está no ponto aí, doutora? E aí, bom dia. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Bom dia para todo mundo. Eu tô te ouvindo bem também. Então vamos lá, pessoal, começa nosso bate-papo. Essa daqui é a doutora Maria Angélica. Prazer, viu, doutora? Tá começando com a senhora aqui. Igualmente, prazer é todo meu.
Eu sei que, ó, parece novinha, né, pessoal? Mas ela me mandou o currículo Lattes dela. Meu Deus, aí tem experiência. Eu vou deixar depois disponibilizado o currículo Lattes dela aqui para vocês também. Dá para fazer uns 10 livros com aquele currículo Lattes. O currículo Lattes, ele é utilizado para a área de pesquisa, também é utilizado por professores. Ele é uma alternância daquele currículo vitae que a gente costuma utilizar aqui, né? Na contratação. E no currículo Lattes você coloca tudo. Tudo que é pesquisa, tudo que é trabalho que você fez. Eu recomendo até vocês já buscarem, já que estão estudando, né? Criarem o seu currículo Lattes, atualizarem. Doutora aí, por mais novinha que pareça, tem experiência aí e vai trazer isso para nós hoje. Doutora, aqui nós temos Obrigada, alunos de 4 cursos diferentes, tá? Certo. Temos alunos do curso de geração web, na verdade 5, geração web, que trabalha com a parte tecnológica, desenvolvimento de softwares para a internet, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de páginas para web. Temos a outra área aqui, que é aplicativos e games. Eles são focados mais na criação de aplicativos e games. Temos um outro curso aqui, que é assistente administrativo, parte de gestão de uma empresa, supervisão, controles, né? Parte de humanas. Então, além disso, nós temos também o curso de idiomas, inglês. Tem alguém de idiomas aí? Quem é desses cursos que eu estou falando, já coloca aí. Opa, é o meu curso, Vai colocando aí embaixo. Já vai se identificando, né? Já vai se identificando. E também nós temos um curso de assistente técnico de farmácia. Os ATF. Tem alguém de ATF aí? Acho que vai querer mais sugar a senhora hoje, viu? Sem problema, está à disposição. Deve ter a galera aí de ATF atenta. Então é isso. Eu quero, primeiro, por favor, que a senhora se apresente aí. Fale um pouco da senhora, da sua experiência, para a gente entrar no nosso assunto de hoje. Fique à vontade. Certinho, professor. Bom, bom dia a todo mundo, né? Eu conheci o SEBRAC através do professor Murilo, pelo próprio convite, e me sinto muito feliz, muito honrada de poder estar tirando dúvidas e passando uma informação sobre essa novidade, que é o tema que a gente vai abordar aqui, que é a telemedicina, né? Bom, os cursos são bem diferentes, né, mas todos em sua importância fundamental, principalmente nesse período, né? Eu sou Maria Angélica, sou médica infectologista, nasci em Imperatriz, fui embora de Imperatriz há mais ou menos uns 15 anos. Meu áudio tá ruim, hein? Eu acho que vai. Pronto. Fui estudar fora, mais ou menos uns 15 anos, e moro atualmente aqui em Belém, Pará, tá? E aqui foi onde também eu fiz a minha especialidade de infectologia no Hospital Barros Barreto. Bom, nesse contexto todo, né, a gente tem aí também outros cursos de auditoria em qualidade de saúde, cursos de gestão, mas focando principalmente na área da infectologia, que é uma área que agora, com esse problema de emergência nacional e internacional, né, do coronavírus, a gente teve um maior conhecimento da especialidade, porque a gente viu mais profissionais falando sobre isso, né? Mas é uma especialidade realmente, assim, ainda um pouco nova no âmbito da medicina, mas que veio aí para ajudar, como todas as outras, tá? Então, estou aqui à disposição para conversar com vocês sobre o tema da tecnologia aplicada à medicina. Vocês sabem muito mais de tecnologia do que eu, nós médicos estamos adaptando ainda esse processo, né? O que toda adaptação requer um período de treinamento, não é fácil. Mas a gente está aqui para ajudar e estamos disponíveis aí para qualquer pergunta, tá? Beleza. Então vamos lá. Vou começar contextualizando aqui o nosso assunto, tecnologia. A gente já vem falando com isso ao longo do mês, tá? Tecnologia são ferramentas, são técnicas utilizadas para dar suporte para determinada área. Nós já vimos tecnologia, por exemplo, na área da saúde, na área da energia, né, esse mês, focando um pouco sobre a parte de energias fotovoltaicas. Conversamos com o Jeová, né, há 2 sextas-feiras atrás. Falamos sobre a computação na nuvem, no comecinho do mês. Computação nas nuvens que hoje, mais do que nunca, é requisito fundamental para um trabalho em si.
Então eu consigo disponibilizar arquivos, eu consigo trabalhar em conjunto com outras pessoas utilizando a tecnologia da nuvem. Então a informática, né, principalmente com o advento aí da pandemia, ela vem para nos ensinar muitas coisas que estávamos deixando de fazer por desconhecimento, muitas vezes, né, por falta de um conhecimento específico, por falta do conhecimento da própria importância da tecnologia, porque se eu estou utilizando a tecnologia, eu posso aumentar minha produção, eu posso aumentar aquilo que eu estou fazendo, a qualidade daquilo que eu estou fazendo, eu posso alcançar mais pessoas. Então, uma vez que eu utilize tecnologia, dentro de qualquer que seja a área, eu vou estar ganhando e ampliando minha visão e atuação naquilo que eu trabalho. Quem é aluno pode ter um benefício ainda maior, porque você hoje não precisa sair de casa, assim como estamos aprendendo, para você conhecer, por exemplo, o outro lado do mundo, ver o que está acontecendo nas culturas. Hoje nós estamos informatizados, próprios jornais. A gente fica até naquela, mas é tanta informação, como filtrar? Ao longo desses meses, nós estamos aí passando algumas técnicas para que você consiga filtrar dentro desse emaranhado de informações, aquilo que seja foco para você. Então, o primeiro passo, eu preciso de um foco. Então, a tecnologia vai servir para isso, para que eu utilize focado, traçando aquilo que eu quero alcançar o meu objetivo. Certo, pessoal? Então, nós temos tecnologia em todas as áreas. E a tecnologia voltada aqui para a área da saúde, eu já trabalhei na área da saúde no tempo que morei em São Paulo. Eu passei 6 meses no estágio pela Prefeitura de São Paulo. Lá eu trabalhava na parte de... Eu era estagiário na parte de desenvolvimento de software. E eu cuidei naquele tempo do processo que hoje é o Sistema Nacional Informatizado que o SUS utiliza. Então, na implantação desse sistema, eu estava lá em São Paulo trabalhando. E eu pude perceber a realidade de quem trabalha com a saúde. Então aqui, se você tem um controle, um agendamento de exames, um controle de atendimentos que está sendo realizados, a tecnologia me dá uma ajuda muito grande, porque eu consigo ter a informação na palma da mão. Imagina se eu estou só com um arquivo, aquele antigo, onde eu tenho que controlar quem está entrando no hospital hoje, quem está entrando na clínica hoje, só pelas folhas. Hoje, por exemplo, vamos imaginar que o atendimento do socorrão, eu quero fazer uma busca só de um atendimento que eu fiz. Eu não preciso de muita coisa. Se eu entrei e dei meus dados, já fica registrado. Eu passo só meu CPF e já consegue puxar um histórico meu. Então facilita muito. Tudo que foi feito consegue puxar através de um dado. A informática ela é utilizada para facilitar um trabalho. Então, só para falar um pouco mais da minha experiência de São Paulo, nesse tempo que eu trabalhei lá no sistema do SUS, que hoje é utilizado no Brasil todo, informatizado, eu pude ver como facilita o atendimento, o agendamento de exames, agendamento de consultas. Eu tenho um controle, um histórico, né, dos pacientes que eu atendo. E isso facilita a vida do médico, facilita a vida do enfermeiro, facilita a vida de quem está fazendo o atendimento na recepção. Enfim, de toda a gestão hospitalar, toda a gestão clínica. E o Brasil acaba ganhando com isso. Eu quero, doutora, por favor, que a senhora fale um pouco da sua experiência agora. Eu falei da parte técnica, né? Agora eu quero que a senhora fale da parte prática, do uso dessa tecnologia na parte da telemedicina, como tem sido sua experiência em relação a isso, o que a senhora vê de ganho, se é realmente ganho, se o que eu falei realmente faz sentido para a senhora. Fica à vontade agora, tá? Sem dúvida nenhuma, professor. O que acontece, né? Diante de todo o seu relato, que a gente já conhecia assim, eu particularmente conhecia uma grande parte, né, mas não tão detalhadamente, concordo perfeitamente em relação ao auxílio, à ajuda que a tecnologia fez. É imensurável o valor que a gente tem hoje de facilidade e de organização com a tecnologia. Além disso, quando a gente fala de telemedicina especificamente, a gente tem um cenário que foi estabelecido devido a uma emergência, né? O Conselho Federal de Medicina estabeleceu, em meio a essa emergência, que foi a pandemia, então o nosso conselho estabeleceu a autorização desse atendimento de forma mais ampla, que na verdade ele já existia, mas ele não era tão amplamente diversificado assim. Bom,
partindo desse princípio, a gente já observa que não somente a gente tem que dividir, né, a telemedicina da aplicação tecnológica em outros âmbitos da medicina, porque a gente já tem isso em uma evolução secular, né, muito importante. O que acontece? No SUS, nós já temos essa importação da tecnologia, nós temos essa aplicabilidade, infelizmente, não tão disseminada para o Brasil, para especialmente o interior do Brasil. Então, a gente tem, nas capitais, um sistema de saúde pública já completamente digitalizado. Porém, em algumas partes, isso ainda não é realidade, né? A gente sabe do investimento, a gente sabe do custo, e infelizmente a gente ainda não tem isso tão disseminado como a gente queria. Porque, de fato, você tem uma organização muito maior. Quando a gente fala de prontuário eletrônico, não é uma coisa nova. Quando a gente fala de organização, digamos assim, de nuvem eletrônica, né, para o paciente, com todo aquele histórico, também não é uma coisa nova. Mas para alguns locais, sim, né? Neste momento, acabou se tornando algo novo e que precisou de um treinamento maior, né? Voltando para a parte da telemedicina, a experiência da telemedicina no Brasil, neste momento, ela inclui o maior uso das plataformas digitais. Essas plataformas, na verdade, o que o médico precisa, né? Para deixar claro para você. A gente precisa de uma plataforma onde a gente consiga registrar a consulta do paciente, onde a gente consiga ter acesso aos dados dele com facilidade e também a gente consiga organizar todo o histórico desse paciente nessa plataforma. Além disso, é necessário que a gente tenha a capacidade, né, de ter ali, na verdade, a gente tem a capacidade, não, o sistema tenha um processo de emissão de receita com a nossa assinatura digital. Então, o médico precisa ter uma assinatura digital para emitir aquela receita, para emitir também solicitações de exames e fazer essa avaliação maior. No cenário da pandemia, esse estabelecimento da telemedicina, ele foi muito importante, continua sendo, porque, só lembrando, ainda não acabou, né? Mas a gente espera que tenha logo uma resolução. Mas, enfim, nesse processo, nós temos aí um grande ganho também em relação à diminuição das aglomerações em hospitais e consultórios, a partir do momento que a gente conseguiu fazer o atendimento de um paciente e conseguimos identificar se ele é um paciente potencialmente grave, se ele é um paciente que pode, né, permanecer em repouso em domicílio, e o custo-benefício para ele vai ser melhor do que ele procurar uma urgência e emergência, assim como o médico também tem a capacidade técnica pelo celular, pela tela do celular ou do computador, de identificar se aquele paciente está grave ou não, né? Isso engloba várias outras coisas. O exame físico, digamos que é uma parte importantíssima do atendimento médico, que nesse caso não está tão passível de ser realizado, mas que conseguimos fazer uma triagem importantíssima em relação ao cenário da pandemia com a aplicação da telemedicina. Fora as outras vantagens, que são aqueles pacientes que moram em locais remotos, que moram em ilhas, né? Aqui em Belém, por exemplo, os pacientes que moram no Marajó, os pacientes que estão mais distantes, que têm uma dificuldade de acesso, esses pacientes tiveram um atendimento mais rápido, uma resolução mais rápida, uma identificação do problema, e assim a gente conseguiu fazer com que houvesse muita diminuição de aglomerações, embora todo mundo, todos os estados do Brasil tenha tido seu momento de caos e alguns continuam aí, infelizmente, tendo, né? Mas sem dúvida nenhuma, é uma coisa assim que veio, a gente acredita que vai permanecer e provavelmente com melhorias e instituições de protocolos aí para ser realizado com segurança sempre para o paciente e para o profissional. Beleza, deu uma falhadinha no finalzinho bem, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Cortou a internet aí no finalzinho. Pode só repetir essa parte final? Tá. Bom, o que eu falei agora do final foi que a gente espera, né, que provavelmente essa tecnologia da telemedicina ela vai permanecer. Porém, como tudo,
vai ser melhorada, vai ser adaptada, vai ter instituições de protocolos para que o seu exercício seja feito com mais segurança para o paciente e para o profissional, e reconhecer, né, que tem a capacidade técnica de reconhecer na consulta tradicional e que agora ele passe a reconhecer também na consulta teleorientada, digamos assim. Uhum. Que eu sei que... Legal, legal. Porque assim, eu sei que não tem como substituir, né, a presencial em si. Mas a ajuda que o serviço tecnológico oferece aí para uma situação de emergência ou até mesmo uma convencional, em relação a, por exemplo, um médico que tem que atender cidades, né, que são distantes. Então, se ele tem aqui esse recurso tecnológico e tem um profissional lá do outro lado que possa dar o suporte para ele, veja se eu entendi direito. Ele vai poder fazer o atendimento dele com o auxílio desse profissional que está do outro lado. É assim? Como é que funciona na prática isso? Na verdade, professor, isso já existe. Isso que você está falando já existia antes desse cenário pandêmico, né? O SUS ele já disponibiliza uma plataforma digital, onde alguns locais têm esse atendimento para os pacientes que nós não temos acesso, que o acesso é remoto. Então, o que acontece? Como funciona na prática? O profissional, ele está designado a atender o especialista, né? E ele fica lá de prontidão. Lá onde está o paciente, também temos uma equipe. Essa equipe geralmente é formada por um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um médico, na sua grande maioria das vezes, um clínico geral. Esse médico que avaliou esse paciente nesse acesso remoto, que está lá fazendo a consulta presencial, ele identificou a necessidade de um atendimento especializado. Então, para o paciente não ter que vir deste local, né, para o centro, digamos assim, onde está o especialista, nós temos já esse acesso do SUS em relação ao médico solicitar, a equipe de lá solicita esse atendimento especializado e o médico especialista no local onde ele está, ele faz esse atendimento. Nesse caso, ele tem todas as possibilidades de reconhecimento e capacidade técnica de visualizar alterações no exame físico. Por quê? Porque o outro profissional, o colega, está lá para fazer essa identificação para ele. Então, digamos que na hora da consulta em si, se o especialista, né, que está lá no local do centro, e o paciente que está bem distante, junto com outro profissional da saúde, tiverem problemas em relação à ausculta do pulmão, a verificar lesões de pele, o profissional que está lá tem essa capacitação de identificação e tem como repassar para o médico, na linguagem médica, né, o que ele está vendo e o que o especialista em si vai dar de parecer, de resposta e de resolução. Então, a gente tem uma identificação mais rápida do problema e uma resolução, um diagnóstico, uma emissão de receita, uma solicitação de exames, tudo mais rápido do que se ele tivesse que se deslocar lá de onde ele está para onde está o especialista. Então, uma otimização do tempo sensacional. A gente não tem como dizer, nem como predizer o valor que isso está tendo nesse momento. Na verdade, nesse momento, a gente não está tendo nem como analisar muito essas coisas, a gente está concentrado, basicamente, né, em resolver esse problema da pandemia. Mas, posteriormente, com certeza isso vai ser avaliado, a gente vai ver os ganhos que a gente teve e vai, provavelmente, continuar com esse tipo de atendimento, né? Que a ideia da tecnologia é justamente essa, otimizar, né, os recursos, otimizar aquilo que a gente faz no dia a dia, na área que a gente atua. Então, pelo que a senhora falou, eu estou vendo, além da questão do tempo, o próprio recurso, né, financeiro também é um valor que acaba sendo agregado, porque eu não vou ter despesa para deslocamento, né? Sem contar que, vamos dizer que seja um paciente que tem algum problema para fazer um deslocamento, não consiga viajar, tem problemas, né, de deslocamento, aí já vai também ser uma outra vantagem, dependendo da situação. Então, acabam sendo com certeza, muitos outros parâmetros que podem ser verificados de positivos, né, nisso. Pessoal, bom dia para todos que entraram aí. Nós estamos falando sobre aplicações tecnológicas, tá? Especificamente na área da saúde. Já vemos falando um pouco sobre isso no decorrer desses meses. E hoje nós estamos aqui com a doutora Maria Angélica. Ela é infectologista
e está falando sobre a aplicação tecnológica no seu dia a dia, como é que ela utiliza, em especial na telemedicina. Vocês que chegaram agora, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O meu nome é Murilo, para quem não me conhece. Pode clicar nesse aviãozinho aí e fazer o convite para todo mundo. Então, se tiverem dúvidas também, coloquem aí e logo mais teremos um espaço para tirar dúvidas, tá bom? Eu vi aqui uma observação bem interessante, doutor, que eu quero até ler agora para a senhora. Ok. Só um momento. Foi a Andréia Amorim. Me surpreendi com o SUS. Recebi uma ligação oferecendo serviços psicológicos para o meu filho, porque consta no cadastro dele que ele tem TDAH, né? Ou seja, justamente por conta da tecnologia acaba facilitando também isso, né, doutora? Com Você vê que certeza. o A gente hospital tem entra em como contato. monitorar melhor, né, esses pacientes. Então, assim, apesar da gente ter que ter sempre cuidado com quem faz essas ligações para a gente tem, na verdade, sim, um auxílio por telefone e um monitoramento melhor dessas comorbidades de pacientes que precisam de atendimento especializado. E a gente também tem como, a partir do momento que o paciente já recebeu esse primeiro atendimento, ele ser monitorado nessa linha de cuidado do SUS, com atendimento ao paciente integral. Então, realmente, existe esse cadastro e existe esse tipo de contato entre a rede de saúde pública, né, e o paciente, o usuário, que já é cadastrado. Assim que começou esse processo da pandemia, né, esse período de pandemia, eu observei uma coisa bem interessante do Ministério da Saúde. Eles colocaram à disposição lá formas de contato, e contatos até rápidos via WhatsApp. Hoje, todo mundo, né, a maioria das pessoas tem um acesso ao WhatsApp. Então, você tem ali um acesso para tirar dúvidas, para você ser orientado. Isso também por conta da tecnologia, né, que facilita muito a questão do pré-atendimento. A gente sabe que no começo muitas pessoas acabaram realmente tendo a sua mente mexida, né? E pela quantidade de informação que tinha, das muitas desagradáveis que tinham, acabavam por questões mínimas, né, ficando abaladas psicologicamente, emocionalmente falando. E aí o Ministério da Saúde dispondo um canal direto para também, uma coisa importante que a senhora falou aí sobre falsos contatos, né? Tem que ter muito cuidado também em relação a isso. Então ali ele disponibilizou um canal direto com eles para que evitasse, né, problemas a gente sabe que tem mau caráter, pessoas mesmo ruins, né? E uma forma de você tirar a sua dúvida, né? O que a senhora acha em relação a isso, o seu posicionamento em relação a isso aí? Como é que foi o trabalho do Ministério da Saúde durante esse período também vamos entrar agora um pouco nessa área de pandemia, né? Como é que a senhora vê aí o suporte? Sim, o que a gente teve de experiência, né, e a gente continua tendo, na verdade. O Ministério da Saúde, ele disponibiliza, além do portal com todas as informações, ele disponibiliza contatos telefônicos para que as pessoas tenham, no caso de dúvida, no caso de emergência também, essa ligação e sejam orientadas do que ser feito de imediato, né? Mas o que a gente tem que tomar cuidado? Eu, particularmente, sempre oriento os meus pacientes. O telefone, o portal, é um portal oficial. Não é qualquer mensagem que você vai receber no celular que você vai responder ou que você vai ligar e solicitar um auxílio de imediato. Você pode estar até correndo um determinado risco da sua saúde. O impacto que a pandemia está tendo na saúde mental das pessoas é imensurável. Isso também a gente ainda não conseguiu predizer o quanto isso vai afetar nos próximos 4, 5, 10 anos, né? Mas o que a gente tem e o que a gente dispôs nesse cenário de emergência foi o acesso dos pacientes, dessas pessoas que também não sabem discernir muito bem e nem têm obrigação de saber isso, sintomas, digamos, sintomas psicossomáticos, que são sintomas, na maioria das vezes, de ansiedade, de depressão, né? De sintomas que realmente estejam relacionados com a patologia da infecção do SARS-CoV, do coronavírus, da Covid-19, né?
Então, essas pessoas elas não têm a obrigação de saber isso. Então, quem tem que orientar é o profissional capacitado, seja o médico, seja o técnico, seja a enfermeira, seja a fono, o nutri, todo mundo tem essa capacitação para orientar as pessoas do que fazer naquele momento que não seja prejudicial para elas, né? Então, esses telefones, eles são oficiais, eles estão disponibilizados no portal do Ministério da Saúde. Você tem que entrar em contato com aqueles números, você não pode ter uma facilidade muito grande de responder a qualquer mensagem que chegue no seu aparelho celular, porque, infelizmente, a gente sabe dos riscos. Mas, fora esse cenário também assustador, a gente teve essa facilidade, a gente continua tendo, e isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem como falar com as pessoas, os profissionais têm como conversar com essas pessoas, acalmá-las e tentar identificar realmente o que está acontecendo e se essa pessoa necessita ou não de um atendimento médico imediato. Porque, só deixando claro, esses telefones, eles não são telefones de médicos de uma consulta imediata. Eles são telefones para orientação. Então, se você está precisando de uma orientação sobre o que fazer naquele momento, sobre determinado problema, você vai entrar no portal do Ministério da Saúde e ligar nesses telefones cadastrados. Tá? Então, eu sempre oriento os meus pacientes com esse adendo, essa pontuação. Tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Eu tive uma experiência, assim que começou esse período de pandemia aqui, né? Eu entrei em contato com o número do SAMU, e uma coisa que eu achei super interessante e gostei muito do atendimento pontual que eu recebi. Estava precisando dar um suporte. Foi por 2 vezes, eu precisei fazer a mesma coisa e as 2 eu tive o mesmo atendimento. Uma pessoa precisando de ajuda, né, relacionada a sintomas do Covid-19. Entrei em contato com o SAMU de imediato. A moça me atendeu, identificou, fez a triagem, passou para o médico. Eu falei imediatamente na sequência com o médico e eles já disponibilizaram uma ambulância na sequência para o local, para o endereço. E fizeram isso na sequência, de imediato. Aí eu achei realmente, por mais complicado, né, que seja essa situação, rápido, né, você vê ali uma tecnologia e mais. Me retornaram ainda pelo WhatsApp, ficaram me pontuando e dando posicionamento, me perguntando as coisas e eu passando. Ou seja, muito prestativo, rápido e gostei muito. E facilita, né? Você vê que a tecnologia boa, né? facilita a questão do próprio atendimento em si. Pessoal, bom dia aí para quem está chegando. Sim. Pode falar. É justamente isso. Não, só pontuando o que o senhor falou, é justamente isso, é esse o ponto. É identificar a urgência e emergência e fazer com que ela seja resolvida de imediato como supre a necessidade, né? Então, a orientação para aqueles casos que precisam ser orientados, né, e que não precisam do atendimento de urgência, e a urgência em si, que é justamente o objetivo do SAMU, né, a urgência e emergência seja resolvida. A gente sabe que não é toda essa perfeição, infelizmente a gente tem muitos problemas, mas a gente tem esse auxílio, a gente tem esse sistema de saúde que tem como auxiliar nesses momentos, né? Uma coisa relacionada à tecnologia em si, pessoal, para vocês que estão chegando agora, bom dia, né? Estamos falando aqui com a doutora Maria Angélica, infectologista, e estamos abordando a aplicação tecnológica na área da saúde. Você que está chegando agora aí, bem-vindo, bem-vinda, clica no aviãozinho, chama todo mundo aí que está próximo, está perto de você, seus amigos, familiares, tá bom? Você que chegou agora, que faz parte de alguma turma, coloque o primeiro e segundo nome, primeiro e seu segundo nome e a turma que você participa, tá? Se você tem alguma dúvida também, já pode colocar aí. Já vamos abrir para perguntas e respostas, tá? E fique à vontade, tá bom? Doutora, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, eu quero perguntar para a senhora em relação às expectativas para o futuro, em relação ao atendimento. A senhora mencionou alguns pontos aí, a gente sabe que não é perfeito, né? Mas
como melhorar, o que melhorar na sua prática, no seu dia a dia, como a tecnologia tem sido uma ponte e o que esperar para o futuro em relação a próprios atendimentos. Não sei se a senhora já teve alguma experiência que a senhora possa compartilhar em relação a outros métodos, além da telemedicina, e que a tecnologia tem sido utilizada, porque eu dei uma analisada, por exemplo, eu sei que existem robôs que já auxiliam na questão de exames, né, de análise de exames, e eu queria que a senhora compartilhasse um pouco disso para a gente fechar nosso ponto aqui e liberar para perguntas e respostas. Claro, claro. O que acontece? Na minha área, eu posso especificar na né? Oi, tá me ouvindo? Voltou? Voltou agora. Sim. Eu vi que deu uma pausa, assim, mas eu entendi a tua pergunta, professor. Foi em relação à minha experiência com a tecnologia já e com a robótica, não é isso? Aham. Tá. Tá me ouvindo bem? Tô Todo ouvindo sim. mundo? Ótimo. Então, assim, na minha área, né? O que eu posso falar na minha área? Na minha área, a gente já tem, como todas as áreas médicas, uma aplicação da tecnologia importantíssima há um determinado tempo já, e a gente só tenta aperfeiçoar isso, porque a gente sabe que existe um investimento, existe um custo. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, o paciente ele tem um quadro de infecção, né? Essa infecção precisa ser identificada. E como eu faço, né, para identificar qual é o bichinho que está ali fazendo mal para aquele paciente e qual é o remédio que vai resolver aquele problema? Na maioria das vezes eu tenho esse exame na minha mão, né, a depender do hospital que eu estou trabalhando, do suporte que eu tenho, com uma cultura daquele paciente, seja das secreções, do sangue, da urina, e através de máquinas especializadas eu vou conseguir identificar qual é o bichinho, com nome, sobrenome, e qual é o melhor antibiótico, qual é o perfil microbiológico daquele hospital, como que é o perfil microbiológico daquela UTI, quais são os bichinhos que eu tenho que ficar mais atenta. O infectologista, ele vive nesse mundo microscópico, onde ele vê, né? Ele vê a maioria das coisas que não estão visíveis. E já em outras áreas, onde eu tive a oportunidade de atuar, né? Foi também no período que eu morei em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na verdade, em São Paulo foi um período muito curto, no Rio de Janeiro eu já passei quase um ano. E nesse período eu pude acompanhar cirurgias que já eram por meio de robótica, né? Apesar de não ser a minha área, estava sempre ali querendo saber um pouquinho, aquele, como todo mundo no começo, aquele estagiário que está ali que pede para participar, né? Então a gente já tinha esse acompanhamento de auxílio de cirurgia por robótica também há um tempo. Lógico que não são todos os nossos hospitais, infelizmente, mas a tendência, né, isso já responde uma das perguntas que o senhor fez, é que isso tenha uma melhora. O que a gente espera é que isso vá cada vez mais se tornando uma rotina. Como, por exemplo, o que hoje é uma rotina? As cirurgias de colecistectomia, que são as cirurgias da retirada da vesícula biliar, né? Muita gente já
teve aí algum parente na família que teve o famoso cálculo, a famosa pedra na vesícula. E aí, quando vai para o procedimento de cirurgia, se surpreende em saber que, olha, não vai ser aberto, não vamos passar o bisturi, vai ser por transdutores, vai ser uns furinhos na barriga. Então, isso aí é algo que já tem há mais de 5 anos na nossa realidade, mas que hoje já é, né, comum. Então, assim, a gente tem cirurgias em que o médico fica aqui acoplado numa caixa, mexendo, como se fosse um videogame, na verdade é o robô que está lá fazendo a cirurgia. Então, isso já é uma realidade, mas não é uma realidade para todo o país. Ainda, eu acredito, né? Legal. Então é isso, pessoal. A gente conversou aqui um pouco sobre tecnologia voltado para a área da saúde. Aqui é a doutora Maria Angélica. Vou abrir agora para perguntas e respostas. Alguém colocou alguma pergunta aqui? Tem alguma pergunta para fazer? Estamos aqui à disposição, tá? Para ajudá-los. Tirar a dúvida. Eu vou já pedir. Tem alguém que ficou com alguma dúvida, pessoal? Deu para entender tudo que foi falado aqui? Alguém que tem alguma questão? Tem uma pergunta aí da Vivi Farias. Como a senhora analisa a atual situação do Brasil em relação à Covid? Certo, Pergunta aí da Vivi Vivi Farias, né? É. Bom, Vivi, depende de qual ponto da Covid nós estamos falando. Em relação ao cenário de pandemia, né? No Brasil, a gente sabe que é no mundo, pandemia já é um termo que significa uma emergência internacional, mas no Brasil, relativamente, a gente não está tendo um controle, né, tão rigoroso como a gente gostaria, infelizmente. Então, assim, nós precisamos ainda ter um alerta em relação aos nossos cuidados. A gente sabe poucas coisas, é uma doença nova e é uma doença que a gente ainda vai descobrir muito ao longo do tempo. Então, algumas coisas a gente já sabe que são pontualmente eficazes. Que coisas são essas? O que já está estabelecido. Manter a distância, manter o uso de máscara, manter a higienização das mãos. Isso são coisas que pontualmente a gente sabe que são eficazes, que vão ajudar. Mas se você está com dúvida em relação ao controle do vírus no Brasil, eu acho que nós tivemos a oportunidade de verificar os outros países que tiveram, né, esse processo de caos, de calamidade. A gente observou como eles lidaram com isso, como eles lidaram com a relação de tentar voltar às atividades e como eles fizeram esse monitoramento. Mas a gente sabe que cada país tem as suas especificidades, os seus controles, os seus custos. Então, o nosso país não teve como realizar esse controle tão adequadamente, né? Na minha visão profissional, a gente tem muito ainda a aprender com os colegas, com os vizinhos, com todo mundo. A gente precisa ter um controle muito maior, a gente precisa ter uma conscientização muito maior. E isso não é só um aspecto pessoal, de conscientização do brasileiro, da nossa sociedade civil. Não, isso é uma conscientização governamental. É uma política de saúde pública que nós não estamos tendo um controle tão efetivo como a gente gostaria, né? Mas, como tudo, eu observo também profissionalmente que a gente ainda tem muito a aprender. Então, a gente vai, daqui a alguns anos, né, ver onde foram os nossos erros e conseguir pontuar eles, escrever sobre eles, que é o que faz a nossa história, e tentar não passar por isso de novo, né, tentar não, quando tiver outras emergências, que isso pode acontecer, a gente já sabe exatamente o que fazer. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Doutora. Já ia perguntar isso, ó. Ela já perguntou.
Samara. Olá, a senhora acha que o Covid pode voltar com muita potência ou a doença pode a cada dia diminuir? Ela pode voltar? É mito ou realidade? Bom, se ela pode voltar no sentido de reinfecção, ou se Isso. ela pode voltar no sentido de acometer pessoas que ainda não foram acometidas. Reinfecção. Existem essas duas, né? Essas duas respostas. Na verdade, o que acontece? O processo de reinfecção, ele ainda não é algo que a gente tem uma resposta definitiva. Então, nós não sabemos dizer, sim, esse paciente pode ter o SARS-CoV por 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Nós não temos essa resposta ainda. E se a gente falar em relação a surtos, nós podemos ainda ter pequenos surtos, como está acontecendo em alguns locais. Então, isso sim pode acontecer. Até onde essa situação vai perdurar, nós não sabemos. Por quê? Porque a gente está tendo um relaxamento das medidas de controle muito precipitado, segundo a minha opinião, mas que esse afrouxamento ele acaba permitindo, de certa forma, que você tenha pequenos surtos, pequenas unidades, né, de populações que começam a ter a infecção e que começam a ser registradas, porque uma coisa é você perceber, outra coisa é você ter o registro. Isso nós também temos uma grande dificuldade em contabilizar. Então, no Brasil, os números, a gente tem uma dificuldade de contabilizar esses números, né, por vários motivos também, né, desde as notificações, que são às vezes realizadas ou não realizadas, até mesmo aquele grande número que entra lá nas estatísticas que a gente vê e questiona, né, a realidade, questiona quando que os exames realmente que eu fiz agora vão estar lá naqueles números. Existe um tempo para isso. Então, a gente tem que avaliar toda essa situação. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo tranquilo? Deu para tirar as dúvidas aí? Entender a importância da tecnologia para a área da saúde? Como tem facilitado a vida das equipes médicas como um todo, né? E como é uma tendência de realmente só melhorar. Beleza? Então é isso. Eu vou abrir aqui para vocês 5 minutinhos para quem não colocou ainda o seu nome. Na verdade, quem já colocou também, coloque para facilitar a minha vida, para eu não precisar ter que ficar subindo tudo. Coloque o seu primeiro e segundo nome e sua turma, por favor, que eu vou anotar aqui a presença de todo mundo que participou, tá bom? Fazer a chamada. E é isso. Doutora, eu vou abrir aqui espaço para a despedida. Eu quero agradecer o tempo que a senhora cedeu aí para estar conversando conosco sobre isso. Quero dizer que sempre, agora que a senhora abriu a primeira porta aí, quem sabe depois eu vou ficar chamando um bocado de vez aí, viu? Então, já fique sabendo. Obrigado aí pelo tempo dedicado. À disposição. E é isso. Pessoal, quero agradecer também a presença de vocês que estiveram aqui conosco, tá? Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato conosco aqui pelo CRA, no WhatsApp, que a gente está à disposição para ajudá-los. Tá bom? Doutora, fica com a palavra aí para a despedida, tá? E agradecimentos. Ok, professor, eu queria agradecer. Para mim é um prazer muito grande estar conversando com a população de Imperatriz, né? Que eu sempre falo que é a minha cidade do coração. Então, atualmente não moro em Imperatriz, mas, assim, tenho um carinho enorme. É a cidade onde eu nasci, é a cidade dos meus pais, dos meus irmãos. Para quem não sabe também, eu sou irmã do professor Murilo. Então, a gente tem aí traga uma surpresa. todo esse processo, né, Murilo? Então, assim, a gente está distante, mas a gente está junto para auxiliar, tá? E no que precisar, eu estou disponível para responder mais perguntas, vocês repassem para o professor, a gente pode ter outra oportunidade de encontro. Então é isso, muito obrigada e foi um prazer enorme, professor. Valeu. Então eu vou contar aqui a outra surpresa, já que ela estragou a primeira.
Depois a gente conversa, viu? Então, outra surpresa, pessoal, que eu vou ser tio de novo. Ela tá grávida, tem um Joãozinho ali na barriguinha dela. Então, Sim, eu amo isso também muito, é eu algo amo. importante, né, professor, em relação à telemedicina, porque Ó, a gente sabe proteção. que as gestantes ficaram num grupo de risco, né? Por que que elas estão nesse grupo de risco? Só para finalizar, porque não sabemos as consequências, tanto para o bebê quanto para a mãe, mas mesmo assim, Ó, Valéria. todas as médicas que estão, né, gestantes, puderam também ainda auxiliar nesse cenário da pandemia de forma ativa pela telemedicina. Então, sem dúvida, foi algo muito importante, tá? É isso, obrigada. Ó, tem outra irmã Entrou aqui, ó, mais irmãos Valéria. aí, né? A Minha Valéria irmã tá aí. Valéria, de São Paulo, verdade. Também tivemos Trabalha no consultas hospital ainda, online Valéria, para São lá? Acho que Paulo. a Valéria trabalha no hospital também ainda, né? Valéria trabalhava no hospital, não sei se ainda Trabalhou, teve trabalha, mas experiência. ainda está na ativa lá, com Tá. certeza. E prepara aí pra foto, prepara aí pra foto da aula. Escolhe uma posição aí. A minha vai ser assim. Ah! Escolhe a Vou tua. fazer assim. Um, dois, três e. Fechou, já vou tirar o print. Valeu, Tchau, tchau, pessoal. professor. Fiquem com Deus. Vou pegar Obrigada. o nome de vocês agora aí. Até mais, Angélica. Eu te amo, Até. viu? Igualmente, também amo você. Parabéns pelo trabalho no Sebrae, viu? Tchau, Um João. abraço para os seus Beijo. alunos. Tchau, Valeu, pessoal. Fiquem tchau. com Deus. Vou pegar agora só o nome de vocês aqui, tá? O que precisarem, estamos à disposição aí para ajudá-los. Aí, ó. Já descobriu o segredo então, hein, Samuel? Deixa eu pegar o nome aqui agora de vocês, tá? Quem já colocou seu nome está liberado para sair, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.